Agora eu queria chamar aqui na frente o pastor Rainerson. Gente, pastor Rainerson, pra quem não sabe. Pastor Rainerson, pra quem não sabe, ele é pastor da Igreja Batista Central da Barra, acertei? Ele é professor do Seminário Batista do Sul, acertei? Da matéria de jovens. E o pastor Rainerson, ele é alvo da Unijovem há muito tempo. A gente sempre, desde o Paixão da Juventude, eu fui correndo lá, por isso que eu tô... Desde o Paixão pela Juventude, a gente tem interesse que ele venha pra cá, a gente tem vontade que ele compartilhe um pouco das experiências. Até hoje, eu e o Caio, a gente conversa com os jovens que estiveram ali presentes, a gente compartilha muito, os testemunhos foram... que saíram daquela noite, daquele dia, daquele momento, daquele congresso. Então, eu acredito que da mesma forma Deus vai usá-lo hoje para poder impactar a vida de vocês. E eu estou muito feliz que você esteja aqui. O pastor Rainerson deixou criança, bebê de 1 ano em casa, deixou esposa, mas eu tenho certeza que Deus vai lhe usar muito aqui, viu, pastor? Vamos orar? Senhor, nosso Senhor, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por trouxeste o pastor Rainerson na tua santa paz. Senhor, muito obrigado porque ele está aqui hoje, Senhor. Um sonho que nós tínhamos ano passado se concretizou. Nós temos certeza, Senhor, que ele tem muito para falar para a nossa juventude. Usa teu servo agora, Senhor. Esconde ele atrás da tua cruz, para que ele possa, Senhor, falar palavras que vêm do teu coração. Obrigado, Senhor, por tudo. É tudo que eu te pedi em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra de Deus, porque é uma coisa que a gente precisa. Eu acho que quando a gente vê uma multidão de gente assim, reunida, pensando o Evangelho, para viver algo diferente, isso é muito poderoso. Como que Deus está presente aqui, amém, queridos? Como Deus está já trabalhando no seu coração, na sua vida, e vai trabalhar muito mais durante esses dias, através das palavras que serão ministradas, dos louvores que serão cantados, até das festas, bregas e qualquer que seja a festa que vocês vão participar, né? Nós tivemos ontem a festa Friends, né? Mas que a gente esteja atento a tudo que Deus vai fazer com a vida da gente. Deus quer transformar o seu coração aqui, né? Ele tem essa responsabilidade com você, esse cuidado, esse carinho. Deve ter gente que saiu do trabalho e até o chefe um pouco chateado com um camarada que eu vi ali nas orações. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer algo incrível na sua vida, na sua família, através de você, porque Deus quer começar algo aqui através de você na sua família. Deus quer transformar a sua família por completo. Eu sei que tem gente que está aqui e diz assim: caramba, mas a minha família não está no altar de Jesus, o meu pai ou minha mãe, e Deus quer transformar a sua família inteira, amém? Amém. Josué disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho certeza que um dia você vai dizer isso. E essa transformação vai acontecer a partir de você. Então, para mim é uma honra estar aqui, podendo fazer parte desse momento histórico na juventude, tá certo? Eu agradeço pelas palavras, né, pela vida de vocês, pelo convite. É uma grande honra, né, estar com vocês. Eu queria que vocês abrissem a sua palavra em 2 textos. Nós vamos começar pelo primeiro, João capítulo 5. Eu trago um abraço da minha igreja, do meu pastor Josué Valandro Júnior, né, e da minha esposa também, Priscila, e do Luca. Depois eu mostro foto para vocês aí, vídeo dele andando. Já está com 1 ano andando já, gente. Coisa mais linda do mundo. João capítulo 5, a partir do verso 1. Evangelho de João capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou ler quando todo mundo encontrar, tá certo? Todos encontraram, amém? Amém. Então nós vamos ler a palavra de Deus. A cura de um enfermo na piscina de Betesda, no tanque de Betesda. Verso 1. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda. Desculpa, a página virou aqui. Betesda, com 5 pórticos. Sobre esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro então que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado qualquer que fosse a doença.
Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Anota isso no seu coração, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? E ele respondeu: eu quero ficar doente, mais 38 anos aqui esperando a cura. Não foi óbvio, né? A pergunta é porque Cristo queria ouvir do coração dele, de fato, a sua angústia. Verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Fique bem atento com essa frase. Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Anote isso. Outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Até aí já é suficiente. Agora abra comigo também no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, também a partir do verso 1. Todos encontraram? Olha o que diz o texto. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não havia lugar nem a porta. E anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava, e tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que ali estavam sentados refletiam em seu coração: por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficavam admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Feche seus olhos nesse momento e faça a sua oração diante do Senhor. Peça a Deus que Ele fale lá no íntimo do seu ser aquilo que Ele quer transmitir para você nessa manhã. Eu vou te dar alguns segundos para você fazer a sua oração. Você não pode perder esse tempo. Você precisa orar, você precisa falar com Deus. Feche seus olhos e peça a Deus que Ele fale no seu coração. Senhor, ouça as nossas orações. Fale conosco nessa manhã. Que nós sejamos transformados pelo poder das Tuas mãos. Nós queremos ser moldados à imagem do Teu Filho Jesus. Queremos ser como Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se vocês observaram bem, são duas narrativas muito semelhantes. João capítulo 5, o paralítico de Betesda, desse tanque junto à porta das ovelhas, na cidade de Jerusalém. E também um paralítico na cidade de Cafarnaum. Duas narrativas muito semelhantes. A presença de paralíticos, ou seja, pessoas incapazes de andar por si mesmas. A presença de coadjuvantes, 4 jovens que carregaram o paralítico de Cafarnaum, e de outros no tanque de Betesda que não faziam absolutamente nada, a não ser chegar primeiro ao tanque no agitar das águas. A presença de religiosos que questionavam as atitudes de Jesus. A de Cafarnaum, por exemplo, o paralítico pegou o leito e andou, e era dia de sábado. Os religiosos disseram: mas
No dia de sábado você está carregando isso em Betesda, né? Você carregando um leito. E em Cafarnaum, porque Jesus disse, estão perdoados os teus pecados, e segundo os judeus, só Deus tinha poder para perdoar pecados. Então, nós vemos semelhanças, a presença de paralíticos, de incapazes de andar por si mesmos, a presença de coadjuvantes, a presença de religiosos que questionavam a atitude de Jesus, a presença do próprio Jesus, nas duas narrativas, e uma mesma voz que dizia, toma o teu leito e anda. Narrativas muito semelhantes, muito próximas, muito parecidas, por mais que localizadas em cidades diferentes, muito semelhantes. Mas uma diferença extremamente importante para o tema que vocês pensaram para esses dias. Qual o tema, gente? A gente somos inúteis, né? A gente somos o Traje a Rigor, aliás, que faz parte hoje do programa, né, de noite do Danilo Gentili, uma banda muito bacana que cantou isso na década de 80 ou 90, se eu não me engano. A gente, 80? A gente somos, porque ele era nascido nessa época, então eu estou brincando. A gente somos inúteis. A diferença básica dos dois textos mostram que igreja somos, ou mais particularmente, que juventude somos, que jovem você é. Queridos, nós precisamos pensar inclusive a fé que nós carregamos. Por vezes nós dizemos, a fé que salva é aquela fé movida pela fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós pensamos assim. Essa é a nossa forma de viver o Evangelho. Nós cremos que a salvação depende da graciosidade do Filho Jesus, que morreu numa cruz perfeita. Você está muito bem teologicamente falando. Realmente, a salvação que temos não é obra das nossas mãos, é graça de Jesus, é graça de Deus que enviou o seu único Filho para morrer por nós. Entretanto, esse tipo de teologia pode nos convidar a uma atitude passiva diante da realidade. Que juventude somos? Uma juventude inútil ou uma juventude útil nas mãos de Deus? Porque, queridos, pensar no Novo Testamento sem as boas obras da caridade é anular todo o texto sagrado. Pensar sua salvação sem a transformação dos outros a partir de você é anular a obra de Jesus, é anular a obra da cruz. Jesus morreu pelo mundo inteiro, amém, irmãos? Amém. Todos são alvos da graça de Jesus, ou seja, a partir da sua salvação, Deus quer salvar a sua família. Amém? A partir da sua salvação, Deus quer salvar os seus amigos. A partir de você, Deus quer salvar a sua faculdade. Não sei se tem alguns adolescentes aqui, mas se tiverem, a sua escola. Através de você, Deus quer trazer comida ao pobre. Deus quer trazer abrigo ao sem moradia. Deus quer trazer roupa ao que está com frio. Deus quer trazer água ao que está com sede. Queridos, as ações de Deus no mundo, entre aspas, dependem da ação da igreja. Que igreja somos? Que juventude somos? A diferença das duas narrativas, percebam só comigo, é que em Cafarnaum, na cidade que Jesus buscou para descansar, existiam 4 jovens, diz o seu texto, 4 jovens que se disponibilizaram a carregar um paralítico ao encontro de Jesus. E eles fizeram de tudo, queridos, de tudo. Eles foram à presença de Jesus na casa onde ele estava, e em percebendo que aquela casa estava muito cheia, mas muito cheia, o que eles fizeram? Eles subiram ao terraço da casa. E as construções antigas não obedeciam aos códigos modernos de construção. Eram facilmente removidas, palha, barro. Queridos, tudo na construção antiga, se hoje depende do fundamento, dependia da solidez do fundamento. Por isso Jesus, no seu maior sermão, ele disse assim: o homem sensato é aquele que constrói sua casa sobre a rocha, porque os ventos vêm, as tempestades vêm, é uma realidade existencial. Se ela não estiver fundamentada na rocha, essa casa rui. Ou seja, para chegar na rocha tem que remover areia, toda a terra solta, e fundamentar uma construção, porque as construções antigas eram frágeis.
muito frágeis. Os 4 jovens, percebendo, né, a situação que estava a casa, lotada, muita gente, eles removeram o telhado e colocaram o paralítico perto de Jesus. E Jesus, em vendo a fé daqueles jovens, disse: perdoados estão os teus pecados. E um pouco mais adiante disse: levanta, toma o teu leito e anda. Diferentemente da narrativa de Cafarnaum, nós estamos lá em Betesda, lá no tanque, junto à porta das ovelhas, uma porta principal em Jerusalém. Um paralítico que estava lá há 38 anos, querido, 38 anos, esperando o agitar dos anjos, o agitar das águas, dos anjos que se banhavam no tanque. Parece uma narrativa de quem fuma uma coisa diferente, mas era isso mesmo. O anjo vinha, agitava as águas, era uma tradição daquela ocasião, da época, um pensamento, talvez que você poderia dizer primitivo, mas era o pensamento deles. Ao agitar das águas, um doente, o que ele fazia? Ele pulava primeiramente ali no tanque, esquecendo-se dos demais, para ser curado. Queridos, um paralítico, 38 anos, esperando e vendo as pessoas, né, no lugar dele, sendo curadas. A pergunta que eu faço para vocês é: que igreja você é? Que juventude você é? Queridos, quando nós analisamos a igreja atual, quando nós analisamos a igreja evangélica hoje, nós percebemos que as pessoas estão muito preocupadas com si mesmas. As pessoas estão muito preocupadas consigo mesmas. Elas não estão se importando com os demais, com os seus vizinhos, com os seus amigos, com os seus familiares. A preocupação é o seu próprio umbigo. As suas ações não ultrapassam os limites do seu umbigo. Uma igreja mesquinha, uma igreja individualista, uma igreja que pensa só nas mãos de Deus e não pensa na presença total de Deus e na totalidade desse Deus que quer se fazer presente em todas as pessoas, em todas as nações, em todas as raças, em todas as famílias. Que igreja somos? Será que os limites das nossas ações são os limites umbilicais da nossa própria igreja? Será que as paredes do nosso templo limitam as ações da nossa juventude? Queridos, essa pergunta eu me faço o tempo inteiro. Que igreja eu quero ser na Central da Barra? Que juventude eu quero ser na Geração Livre, que é o nome da juventude da minha igreja? Que igreja eu quero ser? Que juventude eu preciso ser nessa sociedade? Será que eu sou como aqueles que estavam ali junto ao tanque de Betesda, pensando só em si mesmas? Há cristãos que se preocupam só com o seu próprio caminho, só com o seu próprio sonho, só com a sua realização. Queridos, eu não quero uma igreja tal como essa. Eu preciso de uma igreja como Cafarnaum. Eu preciso que nós nos juntemos aqui e que sejamos muito iguais a esses 4 jovens que, determinados em salvar a vida daquele paralítico, foram em direção a Jesus. Porque, queridos, essa realidade caótica de Marcos 2 e de João capítulo 5 é o diagnóstico completo da nossa sociedade hoje. Nós estamos em meio aos paralíticos do nosso tempo. Nós estamos em meio aos dependentes químicos. Nós estamos em meio aos depressivos, às doenças e os transtornos emocionais. Jovens com a nossa idade que já são atingidos por doenças emocionais, transtornos psíquicos, dependência química, dependência sexual, gente que tem até transtorno obsessivo pela sexualidade. Queridos, nós estamos em meio aos paralíticos do nosso tempo, e a pergunta que nós precisamos nos fazer hoje é: quem seremos? Os 4 jovens de Cafarnaum ou aqueles individualistas do tanque de Betesda? Eu tenho certeza que, em nome de Jesus, na juventude aqui da Primeira Igreja Batista, da Igreja Boas Novas, que eu ouvi aqui, né? Da Igreja Presbiteriana, lá do pastor José João. Qual outra igreja nós temos aqui? Pentecostal. O que mais? Assembleia de Deus. Até Assembleia nós temos aqui. Seu gaguejou. Assembleia de Deus.
Qual a sua igreja, irmã? Mundial do Poder de Deus, isso? Qual mais? Congregar. É um ecumenismo aqui, amém? Queridos, que igreja seremos? Duas narrativas semelhantes que mostram dois diagnósticos completamente diferentes. A pergunta que você precisa fazer é: que cristão você é? Aquele que pega essa teologia da graça, essa teologia da fé e justifica a sua passividade diante desse caos que é o mundo? Não, mas eu sou salvo pela fé, não é pelas minhas obras de caridade. Então eu vejo as pessoas morrendo de fome, de sede, as crianças órfãos, os velhinhos desprezados pelas famílias, e eu não faço absolutamente nada, porque eu sou salvo pela fé. Eu sou salvo pela graça de Jesus. Eu não sei que Jesus, se é o do Novo Testamento ou se é o Jesus passivo dos apócrifos, que não foram aceitos no cânon cristão. Porque o Jesus dos evangelhos, queridos, era um Jesus que se importava. Era um Jesus que parava a sua caminhada para Jerusalém diante de um mendigo, Bartimeu. Ele dizia: o que você quer que eu faça? Era um Jesus que, diante de um cenário de julgamento, João capítulo 8, aquela mulher adúltera que foi pega em adultério, disse assim: ó, quem não tiver erro aqui, ó, por favor, tire a primeira pedra aí, tomem as pedras. E todos foram derrubando suas pedras, porque julgar que é bom é muito fácil, agora a si mesmo é difícil. E aqueles homens tiveram a oportunidade de julgar o seu próprio coração, e em julgando perceberam a sua fealdade, a sua maldade, os seus transtornos também. E aí foram deixando as pedras. E só sobrou Jesus, o único que poderia pegar uma pedra e de fato atingir a mulher, porque não tinha erro. Não é fato? Quem não tiver erro, atire a primeira pedra. E Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Querido, Jesus é um ser que se importava, que amava, que cuidava, que aceitava inclusive aqueles 12 discípulos malucos, queridos. Se ele fosse um Red Hunter, com certeza ele não escolheria esses 12. Não escolheria de fato. 12 esquisitos, todos estranhos, pescadores e tal, iletrados, sem capacidade, sem currículo nenhum. E Jesus transformou aqueles 12 em 11 completamente fortes diante da presença tão difícil que era o primeiro século. Se estamos aqui hoje, foi porque Deus deixou 11 pessoas, porque um desistiu. 11 preparados. Ele se importava, ele cuidava. E no final das duas narrativas nós vemos um Jesus se importando de tal forma que disse: levanta, toma o teu leito e anda. Uma ressignificação da vida, uma ressocialização daquela pessoa desprezada, uma reaproximação familiar. Queridos, Cristo fez de tudo para que os outros fossem aceitos em sua própria sociedade, em sua própria família e nos seus próprios braços paternais, que eram os braços de Jesus. Que igreja você é? Aquela juventude conformada? Será que nós somos jovens inconformados? Diante desse caos que a gente vive, você precisa ser como aqueles 4 jovens determinados, que saíram de suas casas prontos para ajudar um. Que essa juventude e que a juventude das demais igrejas aqui citadas possam se juntar na cidade de Manaus, em nome de Jesus, com ações concretas de amor na sociedade. Qual orfanato eu devo ajudar hoje? Deve ser a pergunta de todos os jovens dessa igreja. Qual abrigo devo ajudar hoje? Qual centro de tratamento para dependentes químicos devo ajudar hoje? Qual família devo ajudar hoje? Qual jovem devo ajudar hoje? Essa é a minha pergunta. Essa deve ser a sua pergunta. Em nome de Jesus. Essa deve ser a sua pergunta. Essa deve ser a sua consciência. A consciência que pulsa dentro do seu ser. A responsabilidade em meio aos paralíticos. Fazer valer o evangelho não apócrifo, mas o evangelho canônico da graça e do cuidado e do amor do próprio Jesus Cristo. Amém? Queria que vocês colocassem de pé nesse momento.
E eu queria que você fizesse essa análise. Vocês vão ter ainda, se eu não me engano, deixa eu perguntar aqui, depois disso aqui, mais 30 minutos, não é isso? Mais 30 minutos de bate-papo sobre essa palavra. Eu botei todos os textos base que nós utilizamos aqui. Eu queria que já... Quem pode tocar uma... Cadê o nosso tecladista aí? Tá dormindo? Eu fui de dia ele. Pegou chato aí. Pegou chato lá. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Que você tivesse a responsabilidade de, ao fechar os seus olhos, eu estou aqui num congresso de gente madura, de gente adulta. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse quais ações que você precisa ter a partir de hoje para que o seu coração se pareça com o coração daqueles 4 jovens. Outra pergunta: será que você tem tido a fé de Jesus? Que não se conformou com aquele presente século, mas lutou em todos os seus dias, e foram breves. Viveu por 33 anos, lutou por todos os seus dias, cada dia, para que o reino de Deus alcançasse as pessoas mais desprezadas da sociedade judaica e romana. O que você, jovem da primeira igreja batista de Manaus, tem feito pela cidade de Manaus? O que você, jovem cristão, que se auto-intitula cristão, tem feito para o Evangelho de fato alcançar as famílias dessa cidade, os locais menos pregados, os locais menos abençoados dessa cidade? Qual o desafio que você vai colocar diante do seu coração hoje para mudar essa situação? Para você fazer parte de um grande avivamento dessa cidade, na cidade de Manaus. Que comece um avivamento aqui hoje, nessa cidade, através de vocês. Que vocês não desistam de fazer como Jesus fez. Que vocês não negociem o Evangelho, mas que vocês sejam agentes de transformação nessa cidade. Deus precisa de vocês, gente. Deus não conta com anjos, com pedras, não. Deus conta com você. Deus precisa que você tome uma decisão séria hoje, um compromisso sério diante dEle. Porque Ele quer transformar essa cidade. Deus quer transformar a cidade de Manaus. Essa cidade precisa de você. Porque você tem as palavras que dão vida eterna. Para onde iremos nós, Jesus, se só Tu tens as palavras que dão vida? Queridos, você tem a palavra que dá vida. Não são as promessas de políticos. Nós temos que respeitar sim a nossa política, nós temos que votar com consciência, nós temos uma responsabilidade enquanto cidadãos, mas queridos, nós não podemos distanciar de nós mesmos a realidade que nós, simplesmente nós, temos as palavras que dão vida. Nós somos os cristãos dessa cidade, nós temos Jesus no coração, nós somos alcançados pela graça. Cada família precisa de você, cada criança precisa de você, cada jovem precisa de você, cada doente precisa de você. Senhor, eu estou aqui com tantos jovens queridos. Deus, transforme os nossos corações nessa manhã. Deus, renove as nossas forças, porque o desafio é muito grande. A cidade de Manaus tem muitas famílias, muitas casas, muitos jovens, e nós queremos alcançar todos. E nós não podemos descansar enquanto todos não tiverem alcançados, serem alcançados.
Deus, esse negócio de jovem preguiçoso, o Senhor precisa mudar agora em nome de Jesus aqui. Nós precisamos de jovens valentes, jovens apaixonados pelo teu reino, jovens que trabalham, que estudam, mas que não negociam tempo a sós contigo, com a tua palavra. Jovens determinados a ganhar essa cidade inteira para o teu reino. Eu tenho certeza que oxigênio o Senhor está dando, força o Senhor está dando, alimento o Senhor está dando, abrigo o Senhor está dando. Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor nos dá. Às vezes somos ingratos, que a ingratidão acabe nesse lugar em nome de Jesus, porque o Senhor nos dá tudo. O Senhor nos dá um abrigo, o Senhor nos dá um carinho, o Senhor nos dá a tua palavra, o Senhor nos dá a proteção, e às vezes somos tão ingratos que a gente não oferece o que a gente recebe. Deus, não podemos ser como aqueles egoístas do tanque de Betesda, não. Nós queremos ser como aqueles 4 jovens de Cafarnaum, movidos pela tua graça, movidos pelo teu amor, e nós queremos ver pessoas sendo transformadas, paralíticos andando, cegos vendo, endemoniados sendo libertos. Nós queremos ver isso, Deus, em nome de Jesus, através dessa juventude, através dessa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas a Jesus. Amém. Esse é o primeiro.